Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Cadu, professor de Sociologia e Filosofia aqui do ProEnem. E é o seguinte, o tema hoje é muito sério, muito delicado. O tema de hoje é neonazismo. Só que antes de começar, eu vou te pedir, por favor, para se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes, deixar seu comentário, interagir e participar com a gente. Maravilha? Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, no dia 1º de setembro, a atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já foi presidente durante um período, foi vítima de um atentado no qual a pessoa chamada Fernando Montiel tentou atirar contra ela, atentar contra a vida da Cristina Kirchner. Essa pessoa, com as investigações acontecendo, foi observado, foi descoberto que ela tinha tatuagens e elementos que remetiam ao nazismo. Mais propriamente do que uma suástica, eram elementos que foram incorporados por uma ideologia, por uma visão de mundo que a gente entende como neonazismo. É claro que como o nome traz neonazismo, obviamente é um novo nazismo, é uma nova forma de entender, incorporar e praticar essa ideologia nazista. Então é muito importante, é fundamental, é básico entender particularidades e o que formou as causas históricas do nazismo. Então é o seguinte, entender o nazismo não é uma tarefa simples. A ideologia nazista é muito mais do que simplesmente uma forma de governo, ou um modelo de Estado, ou simplesmente uma ideologia política. É necessário entender o nazismo a partir de como ele chegou até o poder, de como ele se transformou de fato num regime político e principalmente para a gente nesse momento aqui entender como o nazismo, como nós falamos, acabou conquistando os corações e as mentes das pessoas, não só na Alemanha, mas também no resto do mundo. Então o nazismo, ele tem como marcas fundamentais ser um regime político totalitário, autoritário, é um regime político que busca exterminar, anular a oposição, anular opositores, aqueles que se opõem politicamente e ideologicamente também ao nazismo. Além disso, o nazismo, liderado por Adolf Hitler na Alemanha no início do século XX, teve como marcas fundamentais e mais dramáticas o antissemitismo, a perseguição a judeus, a perseguição a deficientes físicos, a homossexuais, a imigrantes, a negros, a ciganos. Enfim, então a gente vai percebendo aqui que é uma forma de política, uma forma de Estado, uma ideologia, uma construção social e política pautada na violência. Além desses pontos, o nazismo também é muito marcado, isso é parte muito importante, por um forte ultranacionalismo. Então você tem uma grandíssima valorização da construção de ideia de nação, a valorização de símbolos nacionais, a valorização da nação em oposição ao estrangeiro, por exemplo. E daí a gente tem uma marca fundamental do nazismo, que é a valorização de uma raça superior a outras. E aqui é bom lembrar, que essa raça ariana, que é valorizada pelo nazismo como a raça pura, a raça correta, a única possível, traz muito pra gente os ideais do evolucionismo social, do darwinismo social, do etnocentrismo, como se fosse apenas possível uma raça, essa raça ariana, e todas as outras deveriam ser combatidas e exterminadas. Associados a esses elementos, é muito importante entender que o nazismo, ele é uma ideologia que tem diversos elementos culturais e sociais envolvidos nele. Por que isso é importante? Porque a gente percebe que o nazismo ele tem uma trajetória, ele tem uma herança. A gente fala muitas vezes, é muito comum aparecer em textos e até em questões vestibulares, nazifascismo. Então o nazismo ele teve uma inspiração e dialogou muito com o regime fascista, também de caráter totalitário. A gente percebe, por exemplo, que o nazismo teve inspiração no fascismo na Itália, liderado por Mussolini. Também a gente percebe o fascismo com inspirações fascistas
na Espanha, com Franco, em Portugal, com Salazar, e em outras partes do mundo também, porém esses são os casos mais claros e conhecidos. E aí é muito importante localizar historicamente o contexto histórico do desenvolvimento do fascismo e do nazismo na Europa como uma tentativa de resposta ou uma solução a crises econômicas e morais daquele período. A Alemanha, o povo alemão estava se sentindo ressentido, derrotado no pós-Primeira Guerra Mundial. Além disso, a crise de 29 também influenciou fortemente esse sentimento de crises econômicas, de derrota, de ressentimento. Então, regimes, por exemplo, como o nazismo e como o fascismo, eles surgem como uma tentativa, como uma alternativa, como uma resposta a crises econômicas ou a crises morais da sociedade. Nesse sentido, a parte muito importante da construção do nazismo e do neonazismo é que essas doutrinas, essas ideologias, essas visões de mundo, elas surgem tendo um inimigo. Elas surgem precisando combater um inimigo em comum da nação, do país ou do Estado. Nesse sentido, é muito importante a gente lembrar que um dos pontos mais importantes, mais relevantes do nazismo para entendimento histórico foi o antissemitismo. Os judeus na Alemanha, na Europa de forma geral, mais especificamente na Alemanha, foram taxados como responsáveis pela crise econômica e financeira naquele país. É claro que o nazismo não criou o antissemitismo, não criou o ódio ao judeu, a sua história, a sua religião e sua cultura, mas o nazismo ele conseguiu transformar o antissemitismo em política de Estado. Ele conseguiu transformar o antissemitismo, o ódio ao judeu e posteriormente o ódio ao estrangeiro, como eu falei, o ódio ao homossexual, enfim, o ódio ao eslavo, o ódio ao comunismo como política de Estado. Isso é uma marca muito importante também para entender, para localizar um contexto histórico da ascensão do nazismo na Europa no início do século XX. Então, gente, feita essa introdução, feita essa até extensa introdução sobre o nazismo, vamos então tentar compreender marcas do neonazismo. Primeiro, a gente vem percebendo que o neonazismo ele tem ganhado cada vez mais força, não somente, mas principalmente na Europa. Então, países como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, como Grécia, como Ucrânia, já tem grupos e movimentos neonazistas articulados e violentos que atuam dentro e fora da política institucional. E é importante perceber que esses grupos neonazistas se infiltram, se articulam também em partidos políticos, em partidos que se declaram neonazistas ou em partidos de extrema-direita e conservadores que têm em seus quadros, que têm em seus meios, grupos que se entendem e se declaram abertamente ou não como neonazistas. Então é muito importante perceber como esses grupos neonazistas conseguem se articular politicamente de modo muitas vezes sorrateiro, de modo muitas vezes marginalizado ou criminalizado, mas também de modo institucional, como eu falei, em partidos políticos, disputando eleições, se movimentando, fazendo manifestações, passeatas. Você tem muitos movimentos neonazistas, por exemplo, em torcidas organizadas na Europa, de futebol, né? É muito importante também, claro, né, esse vídeo tem esse cunho, esse caráter pedagógico, compreender algumas características mais particulares do que seria o neonazismo. Como a gente já falou várias vezes, e é muito óbvio, é muito claro, o neonazismo ele tem fortes semelhanças, fortes inspirações com a lógica nazista e também fascista. Então, grupos, ideologias, movimentações, articulações neonazistas na contemporaneidade reforçam e trazem também movimentos antissemitas. Você tem um movimento de ódio ao judeu, mas também se tem movimentos de xenofobia, de ódio ao imigrante, de ódio ao estrangeiro. Você tem grupos neonazistas que propagam ódio ao africano, ao asiático, aos negros, a grupos e populações tradicionais, como indígenas, como aborígenes, por exemplo. Além disso, você tem marcas importantes da contemporaneidade muito presentes no movimento neonazista, que são a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, ou seja, o ódio, a repulsa, o ódio
a identidades e sexualidades diferentes do padrão heterossexual. E claramente, o neonazismo, como inspiração no nazismo, reforça ideais ultranacionalistas, defesa de um ideal de nação, de uma certa pureza de nação e, claro, uma pureza racial. Gente, é claro que é importante a gente comentar e falar sobre a atuação de grupos e da ideologia neonazista no Brasil, no mundo contemporâneo. É claro que, como eu comentei com vocês, o neonazismo, como ele é muito complexo e tem muitas possibilidades, né, de entendimento, ele se espalha e se adapta em cada realidade, em cada sociedade. E falando de Brasil, né, a antropóloga, pesquisadora Adriana Dias, uma das mais importantes autoridades do assunto no país, vem percebendo um grande crescimento de grupos neonazistas aqui no Brasil. O movimento neonazista, que era mais concentrado na região sul do país, já ganhou outras regiões no Sudeste, por exemplo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente vai percebendo que existe uma inspiração nazista. Você percebe alguns grupos com inspiração, por exemplo, em ideais de supremacia racial como a Ku Klux Klan dos Estados Unidos. Você percebe particularidades no neonazismo brasileiro, no ódio ao nordestino, no ódio, como eu falei, à homofobia, a homofobia em si, na verdade, né? A lesbofobia, enfim, a transfobia, perseguição e violência contra grupos da comunidade LGBTQIA+. Você tem o ódio ao estrangeiro, o ódio ao imigrante, o ódio ao pobre, o ódio ao negro, ao homem e à mulher de origem indígena, por exemplo. E ainda nesse neonazismo, a brasileira, se assim é possível dizer, né? Você tem uma forte vertente masculina, né? Você tem uma forte defesa de ideais de masculinidade em oposição, né, em combate a uma visão feminina. Você tem o neonazismo brasileiro que é contrário a movimentos sociais, por exemplo, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, os movimentos sociais populares, por exemplo. E, por fim, você tem ainda uma negação do Holocausto, né? A negação do Holocausto é uma marca, dá para dizer que é uma marca comum a grupos ideais neonazistas por todo o mundo, e não é diferente, né, aqui no Brasil. Além disso, você tem articulações em redes sociais, tem articulações, a internet possibilita esse contato, por mais que seja criminalizado, né? Criminalizado e muito mal visto, obviamente, o nazismo e o neonazismo, a internet possibilita a articulação desses grupos e movimentações políticas e sociais nas ruas ou fora delas. Então, gente, o neonazismo, assim como o nazismo e o fascismo, enquanto visão política, enquanto ideologia e visão de mundo, ele é muito complexo, de difícil entendimento e também de difícil combate, porque ele consegue agregar diversos fatores que compõem o neonazismo. Então dá para perceber, como eu falei no início, que o neonazismo trabalha sistematicamente contra uma ameaça comum. O neonazismo, no Brasil principalmente, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, mas de modo especial no nosso país, você tem ali, como eu disse, o ódio ao estrangeiro, o ódio à mulher, o ódio ao homossexual, ele vai permeando, ele vai entrando em outras vertentes dentro e fora do Estado. Então, quando a gente fala de a formação de uma ameaça, do combate a um inimigo em comum, a gente percebe, por exemplo, a construção de um ideário comunista como inimigo a ser combatido, um combate a uma crise moral da sociedade, a destruição da nação, a destruição da família, um combate a ideais de orientação e identidade sexual fora do padrão. Ou seja, é uma construção ideológica, política e social que forma inimigos a serem combatidos em torno de um ideal comum, em torno de uma raça comum superior às outras, em torno de uma nação comum superior às demais, ou uma história comum superiores às demais. Então, gente, é isso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Olha só, já sabe, né? Aqui embaixo, deixa o seu like, comenta e nos acompanhe nas redes sociais. Valeu, abraço, até a próxima. Tchau.